Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 8 de julho, do Opinião 2.0. O Roberto Mohamed, advogado, comentarista da TV Cultura Litoral do Opinião 2.0, vai analisar as notícias com você. E a gente vai começar analisando que coisa, hein, Mohamed? A Câmara de Guarujá arquivou o pedido de impeachment, o segundo pedido de impeachment do prefeito Walter Suma. Você está com amnésia, né? Boa tarde. Você está com amnésia, né? Por quê? Porque na terça-feira nós falamos isso. Você me fez a mesma pergunta e eu tinha dado o resultado. Você falou sobre Bidu? Não. Eu falei, vão arquivar de novo, porque ele já acertou tudo. Ele voltou para a prefeitura, ele passa a ter a chave do cofre, ele foi lá, acertou tudo e está tudo certo. É a Câmara do Guarujá. Eu lembro que você falou isso. Não tem nem o que discutir, não precisava ter votado. O resultado já estava claro. Já foi. A hora que o Suma assume a chave do cofre, o problema está resolvido, o processo está arquivado. Mas não tem dúvida. Se ele não tivesse voltado, esse processo tinha sido julgado, acatado. Na verdade, o único efeito não é esse. É provável que haja vereadores também envolvidos nessa questão que leva ao impeachment ao pedido de impeachment do Suma. Não, né? Isso não tem dúvida, mas vamos deixar claro que como é que funcionam as coisas. São duas câmaras muito parecidas, Cubatão e Guarujá. São servis enquanto estão recebendo. Tá tudo certo. Então, não tem. A Câmara do Guarujá, um dos maiores orgulhos que eu tenho foi ter sido considerado persona não grata no município do Guarujá pela Câmara de Guarujá. Porra, eu tenho orgulho disso, né? Eu tenho orgulho. Isso é um atestado de que eu não tenho amigos lá dentro. Isso é ótimo. Na época só teve um vereador que votou contra. O Romazini? Eu não lembro, acho que foi. Isso foi no tempo do Opinião, na TV Mar. Mas estava na cara. Estava na cara que vai acontecer. Eu vou deixar uma coisa clara aqui, né, para puxar o gancho do que eu falei. Eu disse naquela época, quando a Câmara do Guarujá mandou aquela correspondência para mim, eu disse, quem são vocês para considerar alguém persona não grata na cidade? Quem considera ou não as pessoas é o povo, não uma camarilha, não uma quadrilhazinha. Né? Então, o que está acontecendo no Guarujá é que a política ela chegou num tal nível de lixo que passa a ser até previsível. Né? Realmente o Guarujá hoje vive uma situação política clássica, virou caso de polícia. Só a Polícia Federal e a Justiça Federal vão dar jeito naquilo. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu não acredito nem na Justiça Estadual em relação a isso. Eu acredito só na Justiça Federal. Infelizmente, só ela vai conseguir dar um jeito lá. É o caso de Cubatão, com aquilo tudo que a gente viu aqui. O que o prefeito fez? Agora está sendo investigado o caso do hospital, está sendo aquela ONGs que tomava conta do asilo dos idosos. Tu vê que a bandidagem lá estoura, né? Estoura. E aí os caras fingem que não vem nada. Falou, é cara de cadeia, é polícia sair prendendo, porque não tem mais jeito. Então, algumas cidades aqui do litoral viraram caso de polícia. Eu acho que Cubatão e Guarujá são dois casos claros, casos de polícia, e que é óbvio que a Câmara não vai resolver nada. Quem vai resolver é a polícia. Convém lembrar que na Câmara de Guarujá há vereadores, atualmente com mandato, sobreviventes daquele escândalo terrível do mensalinho, em que uma câmera colocada dentro do televisor do presidente da Câmara flagrou a distribuição de dinheiro que eles colocavam na meia e diziam que era convites para a festa da tainha, lembra disso? Há vereadores sobreviventes desse escândalo na Câmara atual de Guarujá. Lógico, mas flagrados naquela época. O Guarujá, infelizmente, vive um momento desse. Você lá, a bandidagem corre solta. É uma pena. Né? Se a gente for lembrar bem, o Guarujá chegou no fundo do poço, deu uma reerguida e agora está indo para o mesmo lugar. Infelizmente, você tem hoje, estou falando isso, porque eu outro dia fui ao Guarujá visitar um amigo
na Enseada e vi algumas casas à venda. Aquelas casas custavam uma fortuna, Paulo. Você compra hoje por 1/3 do preço de 10 anos atrás. Elas não valorizaram, elas se desvalorizaram numa onda. Por quê? Quem é que quer ter uma casa num lugar onde você tem assaltos diários e mortes violentas? Quer dizer, isso virou Guarujá. Quem acreditou no Guarujá um dia, que era a pérola do Atlântico, vive hoje o pesadelo do Atlântico, porque a desvalorização, aqueles apartamentos todos na Enseada, caíram de preço, não tem um que tenha se valorizado. Você vê que ali não se constrói mais nada novo. O valor dos imóveis caiu muito e isso é a principal informação para qualquer um. Agora, quando você tem uma classe política que não entende que é o seguinte, vamos fazer as coisas um pouco menos desonestas, porque a gente precisa levantar a cidade, depois a gente volta a ganhar dinheiro. Eu quantas vezes já falei isso aqui, eu não acho que política é para vestal. Só que o problema é que os caras não têm limites. Eles não percebem que tem uma hora que o cachorro morde tanto o próprio rabo que começa a sangrar. Se você continuar com essa falta de atenção e só pensando em se dar bem, a decadência do Guarujá vai se aprofundar. E muito, Paulo. As favelas no Guarujá cresceram de uma maneira... Eu só consigo ver uma comparação com Campinas, com aquela área periférica de Campinas. É impressionante o crescimento das favelas do Guarujá. Impressionante. Morrinhos tomou conta de toda aquela parte entre o Guarujá e Vicente de Carvalho de uma forma impressionante. Agora, quando uma cidade começa a ter... E favelas, não é que a favela é o problema. Primeiro, significa que a cidade não oferece opções de trabalho. E o Guarujá era uma das cidades que, levando-se em conta o turismo, era a que oferecia mais empregos. Mais empregos. Por muito tempo, o melhor hotel da nossa região foi o Casagrande. Era uma escola de hotelaria. Trabalhar no Casagrande era uma escola de hotelaria. Qualquer hotel queria alguém que tivesse trabalhado lá. Era uma área de treinamento para isso. Grandes restaurantes na orla da praia. A gente saía daqui para comer lá. O que você tem hoje no Guarujá? O comerciante que é assaltado 3 vezes por semana? Então, a gente chegou num ponto tal, nessas cidades, Cubatão já é caso perdido, dele que se emancipou, mas o Guarujá está assumindo um posto, como eu vivo falando aqui, que é o caso de Mongaguá. Eu nunca ouvi uma pessoa de Mongaguá me mandar mensagem mal criada. Já ouvi vereador. Mas quando eu falo aqui que Mongaguá não tem razão de existir, passa metade para Itanhaém, metade para Praia Grande. O povo vai ser beneficiado. O povo vai ser beneficiado, porque toda a receita de ISS, de IPTU, vai para essas cidades, mas vai economizar a Câmara de Vereadores, que não serve para nada, Prefeitura do Guarujá, de Mongaguá, só serve para casa de polícia. Pô, uma cidade que teve 2 prefeitos caçados em sequência. Então, a gente fica pensando... Por isso que eu vivo falando aqui. Aquele projeto do Guedes de acabar com os municípios pequenos, aquilo já tinha que ter passado faz tempo. O buraco que isso cria para nada. A população não ganha nada com isso. A população não ganha nada com o Santos ter 24 vereadores ou 21? 21. 21 vereadores. Se tivesse 12 já estava bom. Apesar que eu acho que tinha que ter 40 conselheiros municipais, sem salário. Sem salário. Se reuniam à noite, depois de trabalhar, aprovavam o que tinham que aprovar, fiscalizar, tal, tudo certo. Economizar a cidade. Para que serve Câmara? No Brasil, a gente precisa refazer o Pacto Federativo, mas acabar com essas coisas. Acabar com essa pouca vergonha. Mas não é isso que a gente vê. Então, quanto ao que aconteceu na Câmara do Guarujá, eu já tinha dito aqui, porque estava na cara. A hora que o cara pegou a chave do cofre, acabou o problema. Prefeito só cai no Brasil
quando ele não tem a chave do cofre ou ele é teimoso. Só dessa forma, senão não cai. Mohamed, na quarta-feira o Gonzaga ficou com uma parte interditada ali perto da Rua Marechal Deodoro com a Rua Bahia, com a Rua Euclides da Cunha, por conta de uma falsa bomba. O esquadrão antibomba foi chamado, verificou que era fake, e um vídeo que apareceu ontem mostra 2 homens em situação de rua colocando a bomba ali. Mas a bomba, a confecção dela é sofisticada, as bananas parecem ser de dinamite mesmo, tem um relógio, não deve ter, os homens de rua, não, mas não foram eles que alguém fizeram. Deu R$20 para eles para colocar lá e ficou assistindo a brincadeira, foi isso que aconteceu, foi brincadeira de mau gosto, só isso. Esse vídeo mostra eles colocando o artefato ali, provavelmente alguém, eu imagino isso também, que provavelmente alguém deu algum dinheiro para que eles fizessem isso, ou então eles acharam esse artefato em algum lugar, né? Não, isso aí é coisa que... Isso aí é made in China, provavelmente. Alguém deu uma grana para eles, vai lá, coloca lá e pronto. Em primeiro lugar, gente, quem vai colocar bomba, coloca dentro de uma caixa, dentro de uma bomba. Não vai colocar, ela estava exposta. Quer dizer, quem passava via que era uma bomba. Mas isso para mim foi uma brincadeira de mau gosto. Infelizmente as pessoas... Eu estou falando, o cara que posta uma fake news, falando uma tremenda bobagem, dizendo que um remédio caseiro cura alguma coisa tal. O que a pessoa ganha com isso, Paulo? Simplesmente ficar rindo de quem vai acreditar naquilo. Quer dizer, eu não sei, a humanidade está realmente caminhando para... Eu acho que o homem lá em cima uma hora vai falar, quer saber de uma coisa? Vamos mandar o dilúvio parte 2 porque não tem mais jeito. Assim. Mohamed, a Prefeitura de São Paulo cancelou o Carnaval de Rua de julho por falta de patrocinadores. No primeiro edital era 10 milhões para patrocinar esse carnaval, dia 16 e 17 de julho, não apareceu ninguém. Aí no segundo edital, 6 milhões, também não apareceu ninguém. Que legal que os empresários pelo menos se tocaram do papel ridículo que era esse carnaval de rua de julho. Não, totalmente ridículo. Só a Prefeitura de São Paulo para ter isso, aquela meia dúzia de caras que ganham dinheiro com o bloco de carnaval. E é meia dúzia, não gera emprego, não gera nada. É meia dúzia que ganha dinheiro com isso, que pressionaram o prefeito para essa coisa ridícula de fazer um carnaval de rua com bloco em São Paulo no mês de julho. Isso é ridículo. Por que os empresários iam fazer? Primeiro que São Paulo fica vazio no mês de julho. A cidade de São Paulo fica vazia. E não tinha lógica nenhuma de fazer carnaval verão. Você não vai fazer um carnaval no inverno, né? Só se for em Campos do Jordão. Então, isso era ridículo. Isso mostra o quanto e a Prefeitura de São Paulo, com tanta coisa para se preocupar. Você sabe para onde eles jogaram a Cracolândia? 25 de março. Para 25 de março e para Santa Ifigênia. Os comerciantes da Santa Ifigênia fecharam as portas ontem. Da 25 de março na quinta-feira. Quer dizer, na quarta-feira. O cara é absolutamente incompetente. Tudo bem, ele já é um vice-prefeito que assumiu, caiu no colo dele, um político de segunda, terceira classe, que simplesmente não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, ele está completamente perdido. E está com o burro cheio, né? Está com o cofre cheio por causa do acordo do Campo de Marte. Então, a gente vê claramente que o cara não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Está jogando fora. Eu acho que quando abrirem o que ele fez, ainda tem mais 2 anos pela frente, 2 anos e meio, eu tenho pena de São Paulo. E o problema é que afeta o estado inteiro o que se faz na capital. Mas o que esse homem está fazendo é brincadeira. Ele não é só ridículo e despreparado, mas tem muito mais qualidades. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira o Roberto Mohamed comenta as notícias com você. Uma dessas notícias é o adiamento para terça-feira, o adiamento foi ontem, pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, da votação da PEC dos benefícios, que alguns chamam PEC do fim do mundo, PEC kamikaze, que reajusta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, que institui o Vale Caminhoneiro, apelidado de Pix Caminhoneiro, de R$ 1.000 por mês,
institui um auxílio para taxistas também, mas não para motoristas de aplicativo, e reajusta o Vale Gás. Ontem, Mohamed, havia 423 deputados presentes e 90 faltando, né, dos 513. E a PEC ela precisa de 308 votos, é 3/5, né, do total. E o presidente da Câmara ficou com medo e adiou a votação. É porque tinha dado 301 votos na hora que ele votou a urgência naquela sessão que durou 5 minutos. Eu acho que só por aquilo ele tinha que ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí, para mim, é fazer uma sessão às 6 da manhã e dura 1 minuto e ele encerra, só para dar o prazo. Eu acho, o Arthur Lira é uma excrescência, ele é um cara asqueroso, ele não é só um bandido, ele é asqueroso, eu tenho nojo dele. E esse cara é o presidente da Câmara, é o presidente de um poder do país. O problema dessa PEC, que na verdade é mais uma PEC do desespero eleitoral, é tudo que vem atrás dela, e é muito maior do que se tem colocado na imprensa. Ela está atrelada a algumas outras coisas que este governo autorizou e que não precisam de lei. Se comemorou ontem que agora o empréstimo consignado vai poder ser feito por quem recebe renda mensal vitalícia, que é o benefício do LOAS, e por quem recebe Auxílio Brasil. Gente, consignado é feito sob salário e só serve para os bancos. É criminoso. Aumentaram, inclusive, o limite de endividamento. O benefício assistencial é para quem não tem dinheiro para subsistir. Não é para pagar dívida. Não é para fazer festa. Não é para fazer nada disso. Como é que você vai fazer consignado para quem recebe Auxílio Brasil? O que aconteceu? Num governo corrupto, quem manda é banco, financeira. Os bancos pressionaram e pagaram para que isso acontecesse. Porque você joga 40 bilhões em benefícios na rua, imagina você poder fazer empréstimos em cima disso, ou seja, multiplicar por 5 ou 10 vezes o valor, para que essas pessoas acabem não recebendo aumento algum. Foi isso que foi aprovado. Vocês estão entendendo como a coisa está interligada a um monte de coisa e vai deixar muita gente feliz? Menos quem? O povo. Por quê? Precisa aumentar o Auxílio Brasil? Não. Precisa pagar para quem precisa. Só. Não precisa aumentar o valor dele. Essa medida é demagógica. E tem um detalhe, vai ser aprovado e ninguém vai receber. Não vai dar tempo. Ontem, no Rio de Janeiro, 170 mil pessoas aguardam na fila para receber o Auxílio Brasil. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, e em São Paulo, e em Minas, e no Pará, e no Amazonas. 170 mil pessoas não receberam ainda o Auxílio Brasil, tendo direito, preenchendo todos os requisitos para receber. Por quê? Porque estão na fila para fazer o cadastro único. Essa PEC é ou não é uma mentira? Essa PEC é para colocar dinheiro na mão de bandido. Se você paga o Auxílio Brasil para todo mundo, você já está fazendo o seu papel. Está previsto no orçamento. Não estão pagando. Porque não chega nas pessoas. Você quer resolver o problema do caminhoneiro? Se preocupe com a economia. Nós já falamos aqui. O preço do diesel e da gasolina pode ser resolvido da noite para o dia. Só o governo ter moral. Moral. Essa história de jornalista perguntando, de gente falando, não, o acordo de acionistas, o compliance da Petrobras. O lucro da Petrobras é imoral para qualquer mercado no mundo. Para qualquer mercado no mundo. Pergunta para o acionista da Shell se ele quer trocar. Ele sabe que ele não vai colocar o dinheiro dele, se é uma pessoa séria, numa empresa desonesta como a Petrobras, que atende aos interesses de meia dúzia. O petróleo baixou, mas o dólar aumentou, não teve efeito nenhum. E o dólar aumenta por quê? Porque tem um ministro da Economia que acha ótimo
E por que isso acontece? Porque o Brasil está priorizando totalmente o agronegócio, ao mesmo tempo que ele permite que as safras quebrem, como aconteceu com o milho no Centro-Oeste, por falta de uma política de irrigação, uma política de socorro. Nos Estados Unidos, os caras salvaram a safra com aviões tanque, cedidos pelo governo para jogar água nas plantações. A gente nem tem avião-tanque aqui, porque quando teve incêndio no Pantanal, não tinha o número de aviões suficiente para agir. Quer dizer, aí os caras querem fazer uma PEC, claramente, decretar emergência, o presidente que era contra usar máscara, o presidente que não queria vacina. Contra o isolamento. Esse psicopata edita um decreto de emergência sanitária agora que a pandemia está sob controle. Que tipo de canalha ele é? Mas você vê que ele não está só contando com isso. Ele obriga o ministro da Defesa dele a fazer ameaças explícitas numa mesa em relação ao TSE. Um militar de pijama, porque não sei se vocês sabem, o ministro da Defesa é da reserva. E aposentado, para mim, é aposentado. Tem essa de juiz aposentado, desembargador aposentado. Aposentado é aposentado. Obriga o general de pijama, que está no Ministério da Defesa, a fazer ameaças ao tribunal. Desde quando o militar entende de eleição? Quando vocês assumiram o poder, não fizeram? Eu acho que a gente tem que abrir o olho. Eu não tenho medo de golpe militar hoje, porque as Forças Armadas não querem isso. Mas mesmo que quisessem, hoje não tinha espaço. Vão transformar o Brasil num gueto, e isso acaba num instantinho. Mas até onde esse psicopata vai? Não tem limites, Paulo. Não tem limites para o que ele quer fazer. É inacreditável. Essa PEC com um monte de coisa embutida nela para um monte de gente ganhar dinheiro, não vai chegar no povo. Para quê? Para ele usar no discurso dele? Ele acha que é assim que ele vai ganhar a eleição? É isso que a gente tem para hoje. Por isso que eu digo que no segundo turno a gente vai decidir que tipo de desgraça a gente quer para 2023. Mohamed, o Congresso derrubou ontem 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei Paulo Gustavo, de incentivos ao audiovisual, quase 4 bilhões de reais em 5 anos, e a lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura para os municípios, também mais 4 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vetou e o Congresso derrubou. Alguns analistas entenderam que foi uma derrota da guerra bolsonarista contra o setor cultural. Na verdade, essa guerra contra o setor cultural vem porque ele não tem apoio de ninguém que seja minimamente inteligente. Uma pessoa minimamente inteligente não vota no Bolsonaro. Existe a questão das pessoas que votam com o Bolsonaro para não deixar o PT voltar. Diferente. Aí é a falta de opção. Aí você faz uma opção clara, eu estou votando no Demo para o capeta não entrar. É diferente. Mas aqueles que votam nele porque creem que ele é um mito, é lógico que esses também veem artistas desta forma. A gente tem que contextualizar algumas coisas, porque o cara que inspirou a Lei Rouanet morreu. O Rouanet morreu esse mês. E era um ativista cultural, um cara admirável, deu o nome à lei, não foi à toa, foi secretário de Cultura do Fernando Henrique. Vamos deixar claro que a Lei Rouanet foi distorcida pelo PT, no governo do PT. Ela não foi criada dessa forma. Essas duas leis, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, elas vêm numa linha
de apoio à cultura de massa, à cultura popular. E principalmente se preocupando com o profissional da cultura que foi duramente atingido durante a pandemia. Mas também tem que ser fiscalizado. Então não adianta dizer o problema não é o benefício tem que existir, a Lei Rouanet tem que existir. Só que desde que ela foi criada, acabaram os patrocínios culturais. Porque quando o Itaú patrocina alguma peça, alguma coisa, ele tem a marca dele associada àquilo. Ele não tem que abater do imposto. O problema da Lei do Rouanet foi permitir grandes projetos, quando na verdade ela tinha que estipular um limite e se destinar apenas à arte popular. Ou seja, grupos de teatro amador, cantores e autores iniciantes, arte cultural, folclore, arte regional. Esse era o papel da Lei Rouanet. Era isso que ela tinha que incentivar. Aí a empresa, que não vai ter retorno publicitário disso, poderia bater no imposto de renda. A gente tem que olhar o princípio da lei, o que norteia a lei. Quem patrocina um grupo de teatro amador em Santos, por exemplo, não tem retorno publicitário. Então ele pode abater do imposto de renda dele, mas ele viabiliza isso. O que não pode é eu permitir que um Bradesco traga o Circo de Soleil, invista maciçamente em retorno publicitário e abata isso do seu imposto pagar. Isso é inadmissível, isso é para botar a gente na cadeia quem fala que uma coisa dessa é possível. Mas é assim que acontece. Então, aí isso é desvirtuar a Lei Rouanet. Isso é desvirtuar. Por exemplo, você permitir que a seguradora Tokyo Marine, ao arrendar o Espaço das Américas e criar o Tokyo Marine Hall, coloque isso como projeto para a Lei Rouanet. Você sabia que eles fazem isso? Por isso que eles arrendam um lugar desse por uma fortuna, mas abatem do imposto. Ou para viabilizar projetos desse tipo. Isso está errado, ele tem que pagar imposto, ele já está colocando a marca dele lá. Então, esse tipo de coisa é desvirtuar as leis. Não é desculpa para acabar com elas. É colocá-las dentro de um patamar. Por exemplo, no caso da Lei Rouanet, já começaria por um limite. Não existem projetos pela Lei Rouanet com mais de 1 milhão. Pronto. Você já está focando ela na base. Acabou. Se você quiser, e na Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, elas se destinam a tentar minorar os prejuízos que principalmente os técnicos dos setores culturais, de shows, teatro, cinema, tiveram durante o período da pandemia. E é imoral o governo ter feito o veto com base única e exclusivamente num ponto de vista ideológico de que artista é tudo comunista. Esse é o grande problema. E vejam bem, o Paulo abordou isso aqui uma vez, acho que faz uns 6 meses, e falando dos sertanejos, mas na verdade isso é regra. É regra. Tem várias exceções, mas normalmente é regra. E pasmem, um dos poucos estados, porque Minas Gerais tem uma característica de privilegiar os artistas da terra. Então, os artistas mineiros, muita gente pergunta, né, como é que o pessoal do Clube da Esquina sobrevive? Porque quem gosta é o pessoal da nossa cidade e tal. Porque eles fazem shows no interior do estado, agenda lotada, todos eles. Minas tem um amor muito grande pelos seus próprios artistas. E lá não tem nada superfaturado, é inacreditável. Os shows lá têm mais ou menos o mesmo padrão, o mesmo custo, usando os artistas da própria terra. Muito pelo contrário, se preocupam em fazer projetos com orquestra sinfônica tocando com eles, com Beto, com Flávio, com 14, com Wagner Tiso, projetos instrumentais. A coisa acontece. Agora, saiu dali, amigo, não tem essa. O show custa 300, 400 mil, lá é 600, 700 e com rebate. A Anitta diz que nunca aceitou, não sei, não posso botar minha mão no fogo. Mas o que ela falou foi a mais pura verdade. As duplas sertanejas é um setor à parte. Nós já explicamos aqui que a música sertaneja
é toda uma estrutura industrial para fabricar artistas, músicas, sucesso e dinheiro. O Sorocaba é um que tem uma empresa que só faz isso. Por que você acha que música sertaneja tem 10 autores? Lógico que não tem 10 autores. É um que entrou como autor porque viabiliza a rádio, o outro viabiliza Spotify, o outro viabiliza isso. Aí você pega o Fausto Silva, brincava muito com isso. Ele falou, vem cá, isso aqui é uma cooperativa. Lógico, antigamente você tinha um autor na música. As músicas do Clube da Esquina, por exemplo, Milton Nascimento e Fernando Brant. Os dois caras faziam músicas excepcionais. Agora 10 caras fazem uma porcaria. É porque é tudo parte de uma indústria. Então, mas não são só eles. Não vá acreditar você que os baianos não fazem isso também. E fazem muito. É que eles são unidos, eles não se entregam. Mas na música sertaneja isso é regra porque ela é uma indústria, não é um tipo de música. Acontece também nos sambas de enredo das escolas. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. O Mohamed citou no bloco anterior o embaixador, diplomata, ex-ministro da Cultura no governo Fernando Henrique Sérgio Paulo Rouanet. Ele morreu no domingo passado, dia 3, aos 88 anos. Morreu também hoje o ex-primeiro-ministro do Japão, com 77 anos, Shinzo Abe, vítima de um atentado enquanto pronunciava um discurso. No Japão, o controle de armas é muito rigoroso. Foi um ex-integrante da Marinha que promoveu esse atentado e com uma arma de fabricação caseira. No Japão é muito raro esse tipo de crime com arma de fogo, né? É uma questão cultural no país. Por isso que é espantoso. Todo mundo fala, como é que pode, né? Todo mundo fala do Japão, mas o Japão tem máfia. Tem, mas a Yakuza, ela é baseada em princípios que vêm lá de trás do Japão medieval. É um país sui generis, eles têm algumas questões culturais que são únicas. O Japão viveu uma fase, uma Idade Média, a fase medieval do Japão, foi completamente diferente da fase da Idade Média na Europa. O código de honra da Yakuza é extremamente parecido com o código de honra dos samurais. E o funcionamento da máfia japonesa é muito diferente da máfia italiana, que é aquela que a gente conhece e que se tornou conhecido no mundo todo através de filmes como O Poderoso Chefão e que é forte nos Estados Unidos e na Itália. Até nisso o Japão é diferente. A máfia deles não usa arma de fogo para matar alguém. Então, foi muito estranho isso, porque o Japão não é um país que viva essa questão de polarização que existe no mundo todo. Você não tem esquerda no Japão. É um negócio surpreendente. Essa polarização que a gente vive no mundo ocidental não existe lá. Não só no Japão, mas nos outros países, na Coreia do Sul. Isso é surpreendente. Foi uma notícia meio que tirada do contexto do que é historicamente o Japão na questão política. Agora, o que mais chamou a atenção foi a queda do Boris Johnson. Eu falo aqui, por exemplo, a Dilma foi caçada por causa da pedalada? Não. Ela foi caçada pelo conjunto da obra. O Collor a mesma coisa, ele não foi caçado por uma Elba, ele foi caçado pelo conjunto da obra. A mesma coisa aconteceu ontem na queda do Boris Johnson. O problema não foi ele ter nomeado um deputado como ministro que era acusado de assédio sexual ou as festinhas que ele fazia durante a pandemia. Esse homem foi um fracasso como primeiro-ministro. Total. Até mesmo na reação exagerada dele em relação à guerra da Ucrânia. E por que eu digo exagerado? Porque ele achou que ele era os Estados Unidos, né? Ele falava e agia como se a Inglaterra ainda fosse uma das maiores potências militares do mundo, e ela não é mais. Então é preciso ver, entender
que ele vivia num mundo de devaneios, né? Ele me parece, o que ele tomava decisões certas quando ele era muito pressionado. Então o Boris Johnson não caiu por conta de 2 episódios. Ele cai pelo conjunto da obra, porque foi um dos maiores incentivadores de um dos maiores desastres para a Inglaterra, que foi a saída do mercado comum europeu, e está pagando preço até hoje. A Inglaterra ainda vai pagar esse preço por muito tempo. E o custo político também é grande, porque por conta da saída da Inglaterra, a Escócia agora quer independência. Embora a Escócia tenha parlamento e tenha primeiro-ministro, ela não tem independência. Ela tem autonomia administrativa. Só que ela foi obrigada, ela saiu do mercado comum europeu também, e ela não queria sair. E desde aquela época existe um movimento pela independência total da Escócia, como existe também a questão da Irlanda, que é um problema que a Inglaterra não consegue resolver. Quando a gente fala de Reino Unido, o Reino Unido é formado por 4 reinos: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Sul. Desculpem, Irlanda do Norte. A Irlanda era um país dividido em 2. Um deles é totalmente independente da Inglaterra, do Reino Unido. Mas existe um acordo firmado justamente na independência de livre trânsito entre as 2 Irlandas. Para quem não sabe, a Irlanda é uma ilha. Lá não tem fronteira definida entre as 2 Irlandas. Aqui pertence ao Reino Unido e aqui é independente. Ora, se não há controle de fronteira, não existe alfândega e é totalmente livre a entrada disso, como é que fica a questão do mercado comum europeu? Imaginem só, a Irlanda independente continua fazendo parte do mercado comum europeu. Então ela recebe mercadorias e exporta mercadorias sem imposto para os países do mercado comum europeu. Ao mesmo tempo que a outra Irlanda, que pertence ao Reino Unido, não pode fazer isso, não tem mais esse benefício fiscal. Mas ela pode, o cara pode atravessar a rua, ir para outra Irlanda, comprar todos os produtos que ele quiser europeus, sem imposto. E pode, inclusive, encher o carro dele e vender na Irlanda, no país dele, sem imposto. Não existe na Irlanda o que existia na antiga Alemanha Oriental e Ocidental ou nas Coreias. É livre. Não há clima bélico entre a Irlanda e a Inglaterra. E, por conta disso, isso sempre foi um grande problema legal na Inglaterra. Por quê? Porque tudo que é vendido na Irlanda do Reino Unido pode chegar na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales sem imposto, porque é produção nacional. Mas foi trazido da outra Irlanda que trouxe produtos estrangeiros. Então olhem o caos que se tornou a Inglaterra e que ela não consegue resolver. E desde o momento em que houve a saída, a Escócia sempre deixou claro: eu não quero sair do mercado europeu. Naquele momento a Escócia quis desobedecer e quis dizer não ia sair. Houve uma série de pressões políticas, mas agora chegou no ponto final. O parlamento escocês quer fazer um plebiscito para se tornar independente. E o Boris Johnson negou. E a primeira-ministra da Escócia disse, eu não posso falar aqui o que ela falou, mas fui no banheiro e já volto. É isso que ela falou. Falou, eu vou fazer e acabou. Eu não preciso de autorização da Inglaterra para fazer um plebiscito se eu quero deixar de ser parte do Reino Unido com ela. Porque eu quero o mercado comum europeu, eu não quero viver essa loucura que foi o Brexit. O País de Gales não vive essa situação porque, na verdade, ele é mais uma ficção, não necessariamente um país. Ele é parte da Inglaterra. Ele é a Inglaterra. Os galeses são uma ponta da ilha. É mais ou menos como era o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. O Algarve, na verdade, é o sul de Portugal. Não era um outro país ou uma outra coisa.
Eu nunca entendi porque que Algarve era separado e a Ilha da Madeira, que é muito mais longe, era considerada como integrante do território mãe. Mas, em relação à Escócia, o bicho vai pegar. E eu acho que isso é consequência direta de uma gestão desastrosa de um cara que já vai tarde. O Boris Johnson, muitos analistas entendem que ele teve, e não é o primeiro-ministro inglês que tem essa síndrome de se achar que é o Churchill, né? Que é o ícone dos primeiros ministros ingleses. Em relação ao Japão, a antropóloga Ruth Benedict, ela estudou uma característica que você citou aí, que é muito diferente da cultura, principalmente japonesa, mais oriental, mas mais japonesa em relação ao ocidental, que é a questão da honra e da culpa. Nós ocidentais assumimos ou não uma culpa, e para a culpa tem desculpa. Para a perda da honra não tem. Então o código do samurai e até da máfia japonesa é diferente dos esse. outros. Por exemplo, na Yakuza não existe o que você tem na máfia italiana, que é guerra pelo poder. Ela se dá dentro de códigos de conduta, códigos de honra. Você não tem, por exemplo, chefes de máfia fazendo o que fazem, por exemplo, os italianos, em que um mata o outro. É muito difícil. A Yakuza tem um código de honra extremamente forte e normalmente quando há mudança de chefia, mudança de comando, é porque o chefe falhou com este código de honra. E é um negócio muito forte. O japonês é assim, o chinês é assim. Muita gente pensa que abrir negócio na China é difícil porque o governo chinês impõe. Não, o problema é que querem montar negócios na China sem pensar como chineses. Você nunca vai conseguir isso. Nunca. É a velha história. Quando eu vi isso uma vez, eu me tornei um advogado muito melhor. Você quer pensar como... Você quer se colocar no lugar do outro, você tem que pensar como o outro. Senão você não consegue. Não adianta você se colocar no lugar do outro pensando como você mesmo. Os seus princípios vão impedir que você se coloque no lugar do outro. A China, para você montar negócios lá, eu tenho alguns amigos que têm empresas na China, em sociedade com os chineses, você tem que necessariamente fazer uma imersão na cultura chinesa. Senão você vai quebrar. Ou então vai voltar para o Brasil dizendo que me passaram a perna. O chinês não é confiável. Isso é uma mentira, o chinês é confiável. Quando aquilo que supostamente nós ocidentais dizendo, por exemplo, a empresa que faz o celular, que é cópia da Samsung, eles mostraram o contrato para a Samsung. Eu falei, o que me impede aqui de lançar esse? Eu só não posso usar a marca. Mas quem fez o projeto fui eu. Contratualmente não há impedimento nenhum, tanto que a Samsung não pôde fazer nada. E os celulares são absolutamente idênticos. Quando você manda... quem faz... A Apple, por exemplo, tem um contrato extremamente amarrado, que a Samsung não fez. A Samsung perdeu um processo para a Apple por copiar com... Não. Eu estou falando do contrato, porque a Samsung, quando criou o S, os da linha S, ela manda... Todos os celulares dela são feitos na China. E a China tem uma fábrica que faz o da Samsung e faz o dela. É Xiaomi, se não me engano, Xiaomi, a marca. Eles são idênticos. Porque é a mesma fábrica que faz. E só, contratualmente, o contrato da Samsung era ruim. A Apple faz os seus telefones na China também. Mas vê se tem Apple chinês. Não tem. Porque o contrato da Apple é extremamente amarrado e o chinês honra o que está no contrato. Quando a Embraer tomou uma passada de perna na China, ficou claro ali por que ela não agiu. Porque o contrato permitia, dava ao chinês a possibilidade. E aí é que você vai dizer, então eles não têm um código de honra. Então quer dizer que se o contrato der chance dele traçar você, ele vai traçar. Isso é uma outra questão. Pior é no Brasil, né? Em que mesmo que o contrato diga que não pode, você traça o seu sócio. Então, gente, não vamos ser hipócritas. A gente questiona alguma... Eles têm esse conceito de honra. O que está no contrato eu tenho que respeitar. Contrato chinês é muito mais bem feito ou mal feito que os contratos aqui no Ocidente. Agora, querer julgar a cultura oriental sem se colocar
pensando como eles, você nunca vai conseguir. Chegamos ao final dessa edição do Opinião 2.0, nesta sexta-feira, com o agradecimento da participação como comentarista do Roberto Mohamed, do trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Mohamed, eu vou dar um abraço, mandar um abraço para Simone, da farmácia do Carrefour, fã do Mohamed, acompanha o Opinião 2.0 em todas as edições. Um abraço para Simone. Para você, telespectadora, para você, telespectador, e para Simone também, até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45, na reapresentação pouco depois da meia-noite, e um ótimo final de semana para você que você merece.